A paz do Senhor, bom dia para você, caro rádio ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boas Novas, desta feita, o de número 50, que apresentamos graças à generosa e amplas misericórdia do eterno e esplêndido Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nesta bela e feliz manhã de domingo. Outra vez estamos aqui para lhe informar que o seu programa de hoje está uma benção. Contudo, permita-me enviar também um bom dia para você, professor, aluno, superintendente, secretário da Escola Bíblica Dominical. Um bom dia para você, militar, que está passando ou assumindo o serviço no quartel. Um bom dia para você, plantonista, médicos, enfermeiros e pacientes dos hospitais. Um bom dia para você, obreiro da casa do Senhor. Um bom dia para os que trafegam nas estradas, rodovias, ferrovias e, por que não dizer, hidrovias. Um bom dia para você que está tomando o seu agradável café da manhã. Um bom dia para você que acaba de acordar nesse instante. Um bom dia para você, motorista de Uber, motorista de táxi. Bem, o mais importante é que seja onde você estiver, tenha um bom dia especial para você. A nossa esperança é que você tenha na prática um domingo muito favorável, assim você é muito bem-vindo ao seu programa. Obrigado pela sua feliz primazia de sintonia. Também o nosso desejo nesse programa é que a grandiosa e enriquecedora paz do Senhor Jesus Cristo, esse que na epístola de Paulo a Tito é a graça salvadora de todos os homens, seja algo autêntico em seu ser, no objetivo de enobrecer sempre a sua vida, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Jesus Cristo. Sou o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e também coordenador do setor 34, onde sempre aos domingos das 7h45 às 8h30, tenho a honra de lhe servir com esse programa, onde primamos sempre trazer algo notável à sua alma, esclarecimentos a seu espírito, de forma a contribuir com a sua vida cristã, de fé e perseverança em seguir a este que é indispensável a mim e à sua vida, o poderoso e sem igual Redentor, Jesus Cristo. Desse modo, recebo os nossos agradecimentos pela sua assídua audiência, visto que o setor 34 da IADERN, que tem como igreja polo a congregação de Boa Sorte 1 e as seguintes congregações nessa ordem: Boas Novas, Novas de Alegria, Santarém 2 e Tanque de Siloé, e seus respectivos dirigentes, que são eles: evangelista Antônio Siqueira, presbítero Ronaldo Barbosa, evangelista Cláudio Rolim, evangelista Nelson Câmara. Tem a firmeza de trazer a você, ouvinte, uma ilustre programação. Portanto, ouça o que trazemos para você nesta bela manhã de domingo. Trazemos hoje mais 3 mensagens, onde a primeira tem como título A Pulga do Deserto, uma palavra pastoral escrita por este apresentador que fala com você, cujo intuito é incentivar a sua fé, mesmo que esteja passando por fortes perseguições por defender a sua fé em Cristo. Já a segunda mensagem é Uma Vida Muito Arriscada, matéria publicada na revista Portas Abertas, edição de fevereiro de 2020, para que você entenda como os cristãos secretos vivem em países com maior grau de perseguição, sem que ninguém saiba sobre sua fé. Consequentemente, rádio ouvinte, como você é alguém que merece toda a nossa dedicação, trazemos ainda 3 lindas canções. São estas canções: Caminho no Deserto, Soraya Moraes, Não Negue Sua Fé, Luana Rodrigues, e a terceira canção, Segredo. Quem canta é Marcos Antônio. Contudo, além dessas canções, preciso trazer ainda outra matéria, onde veremos que, apesar de negar a fé em Jesus diante da família e da comunidade muçulmana, Shadia continua seguindo a Cristo secretamente em seu coração. E hoje, no quadro Escola Bíblica Dominical, deixaremos aqui sempre uma breve dica com relação à lição bíblica adulto. Portanto, vamos à nossa palavra pastoral de hoje. A Pulga do Deserto. Senti de trazer hoje uma palavra que menciona aquele pequeníssimo inseto desprovido de asas, mas que é um dos melhores saltadores do reino animal, a conhecidíssima pulga.
E já que iremos falar sobre a pulga, por acaso você saberia dizer como foi que ela entrou na arca que foi construída por Noé? Provavelmente, aspas, de carona, fecha aspas, óbvio. É muito provável que as pulgas tenham entrado agarradas nos pelos daqueles montes de animais. Boba é que ela não é. Aliás, penso que Noé nem quis perder tempo com elas. Imagine se Noé e seus filhos fossem tirar todas as pulgas dos animais dentro da arca. Eles não teriam tempo para outras tarefas, haja chuva e tempo. Por isso, não tenho a menor dúvida de que entrou mais de um casal de pulga naquela grande arca construída pelo justo Noé. Desculpe, mas não sei pensar de outra forma. Bem, já que eu disse que iremos falar sobre a pulga, pesquisando na Bíblia só encontrei 2 textos que falam sobre a pulga. O primeiro assim menciona: após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão? A uma pulga? 1 Samuel 24, 14. E o segundo texto está a 2 versículos à frente, onde expressa: agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. 1 Samuel 26, verso 20. Uma particularidade bem curiosa é que ambos os textos foram pronunciados por Davi quando da sua indignação por Saul ter saído para matá-lo. Esse rei de Israel convocou um forte contingente de seu exército para procurar Davi por toda parte. Ouça o texto. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todos o Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. 1 Samuel 24, verso 2. Davi foi procurado como se procura por uma pulga. Ora, a pulga é muito difícil de ser encontrada quando não está no lugar em que esperamos achá-la. Verdade seja dita, não houve um só lugar por onde Saul não o procurasse. Em cada caverna, em cada desfiladeiro, em cada montanha, em cada cimo dos montes, em cada sopé dos montes, em cada deserto, em cada vale, em cada rio, em cada margem, Davi foi extremamente, ou melhor, exaustivamente procurado. Porém o Senhor Deus guardou o seu servo Davi das garras do malfadado rei Saul. Para isso, ele sempre pedia a segurança do Senhor, deixando o registro de seu pedido em um dos seus salmos, com estas palavras: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, verso 8. Irmãos e irmãs, amigo ouvinte, ninguém pense que ser crente fiel é algo fácil. Aliás, parece que quanto mais procurarmos ser fiéis, maiores são as lutas que passamos. A bem da verdade, acredito que o diabo não está preocupado com aqueles que são infiéis a Deus, e sim com aqueles que têm procurado manter uma vida íntegra e santa diante do Senhor. Assim, desconfio da fé de um crente, quando este nunca é perseguido por ser um discípulo de Cristo, pois ele mesmo proferiu: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Por isso, quando você estiver enfrentando alguma perseguição, lembre-se de Davi, a pulga do deserto. Imagine quantas fugas e perseguições este servo de Deus teve que passar, até que chegasse a ocupar o trono em Israel. Nós, crentes em Jesus Cristo, nosso Salvador, que já temos o céu por promessa, nos assentaremos com Cristo em seu trono, conforme Apocalipse 3, 21. Porém, é necessário dizer que em cada esquina da vida há um Saul que nos procura para nos caluniar, para nos desacreditar, para nos destruir. Avance, confie em Jesus. Se as pulgas entraram na arca de Noé, provavelmente agarradas nos pelos dos animais, do mesmo modo nos agarraremos, ou nos agarremos nas misericórdias e na graça e no amor de Cristo. As pulgas, nós, é claro, entraremos no céu pelo poder de Cristo.
movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de
ZYR 828, Rádio Nordeste Evangélica, 92,5 FM. Uma emissora da Fundação Eurico Bergstein. Jesus em primeiro lugar. Nordeste Evangélica. CPAD informa a hora certa. 8h01. Porque eu recebi do Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nesta segunda-feira, no Templo Central, às 19 horas, Santa Ceia. Vem ceiar à mesa com o Pai. Ele te chama. Vem ceiar, vem! O sábio Salomão disse: bem-aventurado o homem que adquire o conhecimento. É tempo de conhecer mais a palavra de Deus. Os templos da Assembleia de Deus se abrem todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, para cultivar o aprendizado da Bíblia Sagrada. Vamos à escola dominical e aderne, para que todos sejam um. Nordeste Evangélica. Graças a Deus, são 8h03 e aqui, conforme falamos no início do programa, vamos trazer uma matéria muito importante, uma matéria publicada na revista Portas Abertas, e está na revista do mês de fevereiro. Semana recebi a revista Portas Abertas, e esta matéria começa na página número 4, vai até a página número 9, é uma leitura bastante extensa, mas muito importante e necessária. O nosso programa, quero só aproveitar aqui, querido Rádio ouvinte, não desmerecendo os demais programas, mas o nosso programa tem um diferencial, que é o quê? É justamente trazer essas notícias a respeito da Igreja do Senhor, da igreja perseguida, a igreja secreta em muitos países. Você verá aqui depoimentos sobre várias nações que estão perseguindo ferrenhamente os nossos irmãos. E muitas vezes estamos aqui comemorando, fazendo nossas festas, nossas confraternizações, e sequer paramos um minuto na igreja para orar pela igreja perseguida. Graças a Deus, em nossa congregação Polo, fazemos esse trabalho. Há um momento lá específico para nós apresentarmos motivos de oração do dia, e aí informamos a igreja os motivos, qual a nação que está precisando, quais os irmãos que estão precisando de oração, e aí a gente ora especificamente. Mas é necessário que cada crente assuma essa postura de orar pela igreja perseguida. Precisamos nos lembrar dos nossos irmãos que são perseguidos. Então vamos à matéria, irmão Osés, vamos lá. Uma vida muito arriscada. Como que os cristãos secretos vivem em países com maior grau de perseguição, sem que ninguém saiba sobre sua fé. E a matéria traz aqui 10 países que de 1 a 10, de 1 a 50, todos os anos a revista Portas Abertas publica, né, 50 nações que estão perseguindo mais os cristãos. E eu quero ler justamente as 10 primeiras nações, as 10 nações que mais perseguem os cristãos. Começando aqui com a Coreia do Norte. Vamos lá então. Ao redor do mundo há um grande número de pessoas que amam a Jesus, mas precisam manter isso em segredo. Elas precisam esconder suas Bíblias, se encontrar em lugares secretos e sussurrar enquanto adoram. Os cristãos secretos vivem em países onde é muito perigoso servir a Jesus abertamente. Como abordado em nossa edição anterior, ser um cristão secreto na Coreia do Norte significa viver totalmente escondido. Porém, em outros países, a prática cristã pode ser tolerada, embora com represálias. Há comunidades cristãs secretas em sociedades islâmicas, budistas, hinduístas e comunistas. Entretanto, dos 10 primeiros colocados na lista mundial da perseguição 2020, 8 são islâmicos. Repito, 8 são islâmicos. E em todos, cristãos ex-muçulmanos enfrentam retaliação caso a nova crença se torne conhecida. Essa é a triste realidade.
conheça a seguir como é viver a fé secretamente nesses países. Então, vem agora o Afeganistão, que é o segundo colocado. Em nações como o Afeganistão, não há igreja visível, então os cristãos se encontram em segredo. O país suporta a mesma pressão extrema que a Coreia do Norte. Por isso, manter a fé em sigilo é a opção de muitos muçulmanos que se convertem. Vários foram mortos após serem descobertos e muitos perderam suas propriedades. E isso pode acontecer diante da suspeita de alguém ser cristão. Deixar o islamismo é um ato de traição, portanto, professar a Cristo está fora de questão. Por isso, quando cristãos são descobertos, são pressionados a abandonar a fé. Eles geralmente ficam sozinhos ou em pequenos grupos, mas permanecem firmes e, apesar dos perigos, o cristianismo continua a crescer no país. E eu me lembrei isso aqui, quando o texto aqui nos mostra que a própria família vem perseguir. Esta palavra é muito forte, mas eu vejo que, apesar das perseguições, querido rádio ouvinte, a mão de Deus tem ajudado esses irmãos. Vamos agora para a Somália, que é o terceiro colocado em nível de perseguição. Na Somália, se tornar cristão não apenas significa uma traição, mas também a quebra das normas e valores do clã. A Constituição local afirma que, aspas, o Islã é a religião oficial do Estado. Nenhuma outra religião pode ser propagada no país. Fecha aspas. Por isso, aspas, um somali nasce e morre muçulmano. Fecha aspas. Desde 1993, o país está na lista mundial da perseguição, sendo conhecido pela hostilidade aos cristãos. A estimativa de cristãos no país é de apenas algumas centenas, que estão sob constante ataque. Por conta disso, os cristãos precisam manter a fé muito bem escondida. Suspeitos são forçados a fugir e ser encontrados mortos em público. Apesar disso, Yusuf, de 17 anos, é um cristão somali. Ele ouviu o evangelho e vive como cristão secreto por temer a morte. O rapaz sonha falar de Cristo para seus compatriotas. Porém, essa visão pode custar a vida. Aspas, se pudéssemos debater sobre a fé com muçulmanos, Deus daria entendimento a eles. Orem por mim e para que minha família venha à fé em Cristo. Fecha aspas. Compartilha Yusuf. Vamos agora para a Líbia, que é o quarto em nível de perseguição. Na Líbia, o cenário é terrível para os cristãos. A perseguição vem dos grupos radicais islâmicos e criminosos do tráfico de seres humanos e sequestro por resgate. Os cristãos líbios, ex-muçulmanos, enfrentam pressões intensas da família e comunidade. É aqui que eu quero encaixar aquela palavra que o Senhor Jesus disse, que os inimigos do homem serão os seus familiares, ali em Mateus 10:36. Então vou repetir, os cristãos líbios, ex-muçulmanos, enfrentam pressão intensa da família e comunidade. E aí prossegue, continuando sobre a Líbia. Cristãos são sequestrados e muitas vezes mortos. Eles também podem ser forçados a trabalhar em centros de detenção. Os cristãos que expressam publicamente a fé enfrentam risco de prisão e violência. A igreja secreta no país é muito restrita. Se um cristão ex-muçulmano é descoberto, enfrenta sérias consequências. Vamos agora para o Paquistão, que ocupa a quinta posição. O Paquistão continua um dos lugares mais difíceis para viver como cristão. Lá o nível da perseguição religiosa é extremo e cresceu consideravelmente. O país possui muitos grupos radicais que veem os cristãos como apóstatas e a conversão como uma vergonha. Os cultos aos domingos ainda são possíveis, mas as outras atividades cristãs são fortemente desaprovadas. São comuns relatos de igrejas atacadas, cristãos mortos e mulheres sequestradas e vítimas de violência sexual. Agora vamos para a Eritreia, que é o sexto em nível de perseguição. Na Eritreia, forças de segurança conduzem muitos ataques a cristãos. Materiais são tomados e igrejas domésticas danificadas. O governo vê os cristãos como espiões que causam danos ao país, porém a igreja continua crescendo. Centenas de cristãos são presos e diversos mantidos em condições miseráveis, alguns em containers sob altas temperaturas. Mussi, pseudônimo, era pastor em uma igreja sem registro e foi preso. Ele conta sobre esse período, aspas, um dos meus propósitos era evangelizar, apesar de proibido. Fazia isso à noite, quando os outros dormiam. Muitos amavam o que era compartilhado. Vi diversas conversões, fecha aspas.
Mesmo depois de solto, Múcio enfrenta muitos desafios, porém compartilha, aspas, sei que tenho uma missão e devo viver para isso, fecha aspas. Vamos para o Sudão agora, 7º nível de perseguição. O Sudão é um país onde cristãos enfrentam sérias restrições individuais e coletivas. Além de perder igrejas, encontram dificuldades para construir novos prédios, tendo o governo como maior obstáculo, já que é responsável pela permissão necessária. Desde 1993, o Sudão está presente na lista mundial da perseguição e, na maioria das vezes, entre as 20 primeiras posições no ranking. Os cristãos enfrentam discriminação e também são obrigados a aceitar um currículo escolar baseado na ideologia islâmica. Vou repetir, os cristãos enfrentam discriminação e também são obrigados a aceitar um currículo escolar baseado na ideologia islâmica. Vamos para o Iêmen. O Iêmen é o 8º na perseguição. No Iêmen, a realidade é de violência e destruição, resultado de uma guerra civil entre facções islâmicas, isto é, o islamismo tem suas facções e eles mesmos ficam brigando uns contra os outros. Mais de 99% da população é muçulmana e os cristãos são ex-muçulmanos em sua maioria. Eles enfrentam violência e pressão caso a nova fé seja descoberta. Líderes islâmicos incentivam ataques contra cristãos. Veja o padrão que é os líderes, né? Mandam perseguir os cristãos. É um contexto de guerra. A fé os torna ainda mais vulneráveis, já que a ajuda emergencial é distribuída por organizações islâmicas. A comunidade cristã local enfrenta perseguição das autoridades, o que resulta em detenções e interrogatórios. Além disso, membros da família e de grupos radicais islâmicos ameaçam de morte os considerados apóstatas. Mesmo as igrejas sendo proibidas para locais iemenitas, Yasser conheceu a Cristo há alguns anos. Ele participa de um pequeno grupo de cristãos locais que se encontra em segredo. Apenas alguns parentes próximos sabem sobre sua crença. Ao se encontrar com Samer, um muçulmano radical, Yasser teve a oportunidade de compartilhar a fé. Aspas, você já leu a Bíblia? É a forma como ele faz esta abordagem, né? Fala sobre o amor e misericórdia. Você está disposto a descobrir mais sobre as misericórdias de Deus? Apesar de todo o sigilo dos cristãos, diálogos assim têm sido mais frequentes no país. Vamos agora para o Irã, que fica na 9ª posição. No Irã, muitos cristãos, principalmente convertidos, são acusados e sentenciados a longos períodos de prisão, já que vivenciam a maior perseguição. Diversas igrejas domésticas, quase todas com cultos em face, foram fechadas e seus líderes presos. Além disso, muçulmanos que deixam o islamismo devem enfrentar pena de morte. Afinal, para o muçulmano é uma grande desgraça alguém deixar o Islã. Mesmo assim, o número de cristãos cresce no país, em especial o de ex-muçulmanos, né? Glória a Deus por isso, né, amados? A maioria dos convertidos se reúnem em reuniões em casas e igrejas domésticas, ou sabem mais sobre a fé cristã por meio de TV, via satélite e internet. E agora, outra matéria aqui, é a continuação. Liberdade para agir. Apesar de todos os desafios enfrentados pelos cristãos secretos, é possível perceber que as palavras de Paulo em Romanos 8,39 são reais. Aspas, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, fecha aspas. Apesar de nossa realidade ser completamente diferente dos países apresentados, afinal temos liberdade, podemos fazer algo de efetivo por nossos irmãos. A Portas Abertas auxilia cristãos secretos por meio da distribuição de Bíblias, treinamento de líderes e ajuda à família que perderam casas ou parentes. Para que isso continue, nosso objetivo é fazer com que mais cristãos da Igreja Livre saibam sobre isso. Você também pode interceder pelos cristãos secretos e apoiar projetos que transformem essa realidade. Encare a liberdade de uma forma diferente. Haja em favor dos cristãos secretos. É isso. Ouça a canção Não Negues a Fé, canta Luana Rodrigues.
voltar atrás, tomei minha decisão. Não adianta, nada vai me convencer. A Deus não nego não. Podem me prender, podem me ferir, mas a minha boca só vão ouvir que o meu coração é somente teu. Eu sou adorador, eu só adoro a Deus, porque viver pra mim é Cristo e morrer pra este mundo ganho. Uma coroa, uma morada, um prêmio, um troféu de quem foi aqui fiel. Posso até sofrer por amor a ti, eu vou combater o bom combate até o fim. Não negarei minha fé, eu sou adorador. Prometo ser fiel, Senhor, na fornalha, na prisão, onde quer que for. Não negarei minha fé, eu sou adorador. Na tribulação, na perseguição, nada vai me separar de ti, Senhor. Posso até sofrer por amor a ti, eu vou combater o bom combate até o fim. Não negarei minha fé, eu sou adorador. Prometo ser fiel, Senhor, na fornalha, na prisão, onde quer que for. Não negarei minha fé, eu sou adorador. Na tribulação, na perseguição, nada vai me separar de ti, Senhor. Não negue sofrer, não negue não. Não negue sofrer, não negue não. Prossiga pro alvo com força, com fé. Seja fiel, Deus contigo é. Prossiga pro alvo com força, com fé. Seja fiel, Deus contigo é. Não negarei minha fé. Na fornalha, na prisão, onde quer que for. Não negarei minha fé. Nada vai me separar de ti, Senhor. Não negue sofrer, não negue não. Não negue sofrer, não negue não. Muito bem, são 8 horas e 19 minutos. Vamos agora aqui ao quadro EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, Estudar a Bíblia na escola dominical, mas também você pode estudar no culto de doutrina junto com o seu pastor, ouvindo o seu pastor, frequentando aos cultos, fazendo seu estudo individual, fazendo curso teológico, presencial ou por extensão. O importante é você estudar a Bíblia. E falando sobre a Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de hoje é a lição número 5, dia 2 de fevereiro. O tema é a unidade da raça humana, tendo como texto áureo Malaquias 2, verso 10, que profere: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? E a verdade prática assim diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Quero aproveitar aqui o gancho ainda e dizer para os nossos queridos radiovintes que temos um canal, o nosso canal Pastor Moisés Câmara, e ali temos lições bíblicas 2020. É só você procurar na playlist.
E nisso você vai perceber ali, na Escola Bíblica Dominical, que há um vídeo do pastor Cláudio Honor de Andrade, quando ele esteve aqui em Natal no dia 4 de janeiro. E ele comenta ali em poucos minutos, cerca de quase 10 minutos, sobre este tema, a unidade da raça humana. Então basta você procurar, certo? Ainda há tempo. A Escola Dominical começa geralmente às 9 horas. Se tiver um tempinho de 10 minutos ainda para ter mais segurança no que você vai falar, como professor e aluno também o que vai aprender, ouça o nosso comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, aqui quando esteve na 15ª EBD em síntese. E esta lição de hoje, da lição adultos, tem 3 objetivos, que são apresentar a unidade racial do ser humano, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade e refletir sobre a unidade em Cristo. É isso. Frequente a Escola Bíblica Dominical e você vai aprender mais e mais a vontade do Senhor. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos que estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Uma vida de segredos. Jovens cristãos em culturas muçulmanas muitas vezes lutam com a questão de declarar publicamente a nova fé em Jesus. Sadia é uma de 5 filhos em uma família muçulmana. Quando tinha 18 anos, entrou em contato com um grupo de jovens da igreja do pastor Jamil. Foi quando Sadia decidiu seguir a Jesus. Um dia, ela esqueceu de esconder a Bíblia e o irmão mais novo a encontrou. Ele perguntou ao pai sobre o livro com uma grande cruz na capa. O pai ficou chocado e logo descobriu que foi Sadia quem trouxe o livro para casa. Ela admitiu que não era mais muçulmana, pois se tornara cristã e recebera a Bíblia de alguns amigos. O pai entendeu que ela estava negando sua identidade, o que, em sua opinião, era uma traição a toda a família e comunidade muçulmana. A vergonha para a família era insuportável. Sendo assim, aos olhos do pai, só havia uma opção: obrigar Sadia a negar a fé em Cristo. Aspas, se você se recusar a negar essa nova fé, não será mais bem-vindo em casa. Fecha aspas. Gritou com ela. Mesmo assim, Sadia manteve a fé em Jesus. A situação piorou ainda mais depois que o pai foi à mesquita e compartilhou a apostasia da filha com o líder islâmico local. Eles decidiram que ela teria que negar a fé abertamente e confessar a fé islâmica em público. Caso se recusasse, pagaria com a vida, seria apedrejada pela comunidade muçulmana. Sadia perguntou a outro cristão, Amir, o que deveria fazer. Ele sugeriu que ela fizesse o que eles pediram e continuasse seguindo a Jesus secretamente. Em seu coração, continuaria sendo crente em Cristo, apesar de negar abertamente a fé. Ela não estava realmente convencida de que essa era a coisa certa a fazer e estava cheia de dúvidas. Porém, no final, seguiu o conselho de Amir. A situação para Sadia parece menos tensa, mas o risco permanece. Isso foi extraído desse depoimento, querido rádio ouvinte, do livro Permanecendo Firme através da Tempestade, de Paul Strasbourg. Ouça a canção Segredo, canta Marcos Antônio. Com Deus, o crente tem um segredo com Deus, o crente tem um segredo com Deus, quando fala os mistérios dos céus. O crente tem um segredo com Deus, o crente tem um segredo com Deus, o crente tem um segredo com Deus, quando fala os mistérios dos céus. O inimigo escuta a tua oração,
oração. Quando faz de maneira que eu entenda, Ele vai ficar sabendo o que tu queres e tentará atrapalhar tua vida. Mas chorares como Ana orou, na oração tu serás abençoado. O inimigo não vai entender, e se entende é tudo errado. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala os mistérios dos céus, o crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala os mistérios dos céus, Ele sempre perseguiu a Daniel na Babilônia quando orava ao Senhor. Fez de tudo pra ele não alcançar a vitória que Deus tinha pra lhe dar. Não desista, meu irmão, é mesmo assim. Use a fé e insista, não tenha medo. Na oração entra no teu quarto, fale com Deus em segredo. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala os mistérios dos céus, o crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala os mistérios dos céus, o crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala os mistérios dos céus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te louvar primeiramente pela oportunidade de divulgar aqui a tua palavra e trazer notícias sobre a tua obra no mundo, Senhor. Principalmente sobre os teus filhos, teus servos que estão em países onde é cesseada a liberdade para eles te cultuarem. Senhor, tem misericórdia. Senhor, os teus servos anseiam, Senhor, para ter a liberdade de louvar o teu nome de forma, Senhor, espontânea. Ó Deus, para que possam manifestar a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor para com essas pessoas. Senhor, que haja liberdade dessas nações oprimidas pelo islamismo, Senhor. Esta religião, Senhor, que procura destruir os cristãos, é a que mais persegue, e tu sabes disso. Senhor, dá um fim a tudo isso, Senhor. Abrevia o dia da vinda do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, para que a tua igreja seja arrebatada para os céus. E assim todos nós tenhamos a liberdade de todos nós, numa só língua, numa só voz, louvarmos o teu nome. Pai, mas até que este dia chegue, dê a teus filhos graças, perseverança na fé, para que eles não recuem um só milímetro na fé, mas que eles continuem, Senhor, mesmo sofrendo represálias, mesmo esses irmãos ex-muçulmanos se convertendo e recebendo o nome de apóstata, Senhor, sendo perseguidos inclusive pela família. Dê graça a eles para que eles continuem perseverando e glorificando o teu nome nessas nações. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.